Homem convida sua ex-namorada humilde de escola para seu casamento apenas com a intenção de humilhá-la. Mas quando ela chega, o que acontece deixa todos em choque. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Carlos Almeida estava sentado em sua poltrona de couro no escritório do apartamento luxuoso, mas o conforto do ambiente contrastava com o peso que sentia no peito. Faltavam apenas 2 semanas para o evento que marcaria o auge de sua vida. Seu casamento com Marina Souza, filha de um dos empresários mais influentes do país. Tudo parecia perfeito, ou deveria parecer. O mundo de Carlos havia mudado drasticamente desde os dias em que ele vendia doces com sua mãe em um bairro humilde. Agora, ele era um empresário respeitado, com uma vida que parecia saída de um sonho de revista. Ainda assim, enquanto revisava a lista de convidados com Marina e sua mãe, Dona Áurea, uma inquietação incômoda se instalava em sua mente. Não podemos esquecer de incluir alguém muito especial, sugeriu Áurea, olhando para Marina com um sorriso afiado. Quem? Perguntou Carlos, distraído. Luciana Silva, sua antiga namorada, respondeu Marina, com um tom que beirava o sarcasmo. Por que não mostrar a ela o quanto você evoluiu? É quase poético. Carlos franziu a testa, surpreso com a sugestão. Marina adorava provocá-lo com lembranças do passado humilde, mas a ideia de convidar Luciana parecia ultrapassar qualquer limite. Isso é sério? Questionou, olhando diretamente para Marina. É claro, meu amor. Afinal, você deve tanto a ela, não é? Retrucou Marina, sua voz impregnada de ironia. Dona Áurea interveio antes que Carlos pudesse protestar. Luciana foi uma parte importante da sua vida, filho. Ela ajudou você quando ninguém mais acreditava em você. Não seria justo convidá-la para ver a pessoa incrível que você se tornou? Carlos não respondeu imediatamente. Ele sabia que as intenções de Marina e sua mãe estavam longe de ser nobres. Convidar Luciana seria uma oportunidade de reafirmar o sucesso dele em contraste com as limitações do passado, mas havia algo mais. A menção de Luciana trouxe à tona um turbilhão de memórias. Ele lembrou-se de seus risos compartilhados, dos planos ingênuos que faziam para o futuro e da forma como ela sempre o incentivava a acreditar em si mesmo. Pensar nela agora, em um contexto tão diferente, era como revisitar uma versão mais pura de si mesmo. Vou pensar nisso, disse finalmente, tentando encerrar a conversa. Marina deu de ombros, como se já tivesse vencido a batalha. Ótimo. Tenho certeza de que será interessante. Naquela noite, Carlos revisitou o convite novamente. A lista estava cheia de nomes importantes, amigos de Marina, contatos de negócios, celebridades. Era um retrato perfeito do novo círculo social que ele construíra. Mas o nome de Luciana não saía de sua cabeça. Ele pegou o telefone, hesitou por um momento e então digitou o número. Era um gesto impulsivo, mas ele precisava resolver aquilo. Alô? A voz de Luciana soou do outro lado, familiar e calma. Carlos sentiu um nó na garganta, mas manteve o tom formal. Oi, Luciana. É o Carlos. Houve uma pausa breve, mas carregada de significado. Carlos, é uma surpresa ouvir sua voz depois de tanto tempo. Sim, eu estou ligando porque estou me casando. Queria saber se você aceitaria vir ao casamento. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Finalmente, Luciana respondeu, sua voz medindo cada palavra. Parabéns pelo casamento. Claro, eu aceito o convite. Carlos agradeceu, mas quando desligou, percebeu que seu coração estava batendo mais rápido do que deveria. Após a ligação, Carlos ficou pensativo, sentado sozinho na sala. Ele pegou uma fotografia antiga que guardava escondida, uma foto sua e de Luciana, em frente ao parque, onde costumavam sonhar com um futuro melhor. Ele se perguntou se aquele convite tinha sido uma boa ideia ou apenas uma tentativa de reconciliação consigo mesmo.
Enquanto isso, Luciana, do outro lado da cidade, também refletia sobre a ligação. Aceitar o convite era uma decisão carregada de coragem. Ela sabia que Marina e os outros estavam esperando uma oportunidade para humilhá-la, mas algo dentro dela a desafiava a enfrentar aquilo de cabeça erguida. Luciana Silva ainda segurava o celular, mesmo minutos após a ligação com Carlos ter terminado. As palavras dele ecoavam em sua mente, misturando memórias antigas com a realidade de seu presente. Ela não via Carlos havia mais de uma década, e a ideia de comparecer ao casamento do homem que já tinha sido o amor da sua vida parecia ao mesmo tempo absurda e inevitável. Sentada na pequena, mas aconchegante sala de seu apartamento, ela encarou a pilha de papéis na mesa. Luciana era agora uma professora de história em uma escola pública local. Sua vida era simples, mas plena, repleta de realizações que ela havia conquistado sozinha com esforço e resiliência. Ainda assim, algo na ligação de Carlos a incomodava. Não era apenas o convite em si, mas o tom hesitante que ele usara, como se as palavras carregassem um peso maior do que aparentavam. Na manhã seguinte, Luciana encontrou Carla, sua melhor amiga, no café onde costumavam se reunir aos sábados. Carla era uma presença vibrante em sua vida, com opiniões fortes e uma habilidade única de trazer perspectiva para qualquer situação. "Ele te chamou para o casamento?" Carla exclamou, quase derrubando a xícara de café. "E você não desligou na cara dele?" Luciana deu de ombros, rindo nervosamente. "Eu fiquei surpresa, para dizer o mínimo. Não sei o que pensar." "Pensar? Não tem nada para pensar, Lu." Carla respondeu, gesticulando enfaticamente. "Esse cara saiu da sua vida há anos. Agora ele aparece do nada, com uma noiva rica e arrogante, e acha que pode te convidar para... o que exatamente? Ser um troféu de comparação?" Luciana ficou em silêncio por um momento, mexendo na colher dentro da xícara de chá. "Talvez seja exatamente por isso que eu deva ir." Carla inclinou-se na cadeira, confusa. "Como assim? Não é sobre ele ou sobre Marina?" Luciana explicou, sua voz mais firme. "É sobre mim. Por muito tempo me escondi das memórias do que aconteceu entre nós. Mas eu não sou mais a garota insegura de antes. Tenho minha própria vida agora, minhas conquistas. Se eles esperam me humilhar, vão se surpreender." Carla a encarou por alguns segundos antes de soltar um suspiro. "Tudo bem, mas você promete que vai com a cabeça erguida? Nada de hesitação, nada de dúvida." "Prometo", respondeu Luciana com um sorriso confiante. Naquela noite, Luciana olhou para o espelho de corpo inteiro no quarto. Era como se ela estivesse avaliando quem havia se tornado ao longo dos anos. A jovem, cheia de sonhos e inseguranças, ainda estava lá, em algum lugar, mas agora misturada com uma mulher que enfrentara desafios e crescera com eles. Ela lembrou-se de como Carlos era em sua juventude. Ambicioso, sonhador, mas perdido. Eles compartilhavam um vínculo profundo, mas suas ambições divergentes haviam os separado. Carlos queria sair do bairro a qualquer custo. Luciana queria encontrar felicidade onde estivesse. Quando finalmente decidiu aceitar o convite, foi como se algo dentro dela tivesse se resolvido. Não era sobre Carlos ou Marina, mas sobre provar para si mesma que ela era forte o suficiente para enfrentar o passado sem medo. Os dias que antecederam o casamento foram intensos. Luciana reservou tempo para cuidar de si mesma, algo que raramente fazia. Foi ao cabeleireiro, comprou um vestido elegante mas discreto e até experimentou sapatos que combinassem com sua personalidade. Confortáveis, mas sofisticados. Carla, claro, estava ao seu lado o tempo todo, opinando sobre cada detalhe. "Esse vestido grita, sou incrível, mas não preciso esfregar na cara de ninguém", disse ela, aprovando a escolha final. Luciana riu, sentindo-se mais leve. "É exatamente isso que eu quero transmitir." Na véspera do casamento, Luciana sentiu uma pontada de dúvida. E se estivesse cometendo um erro? E se Carlos e Marina estivessem apenas esperando para vê-la falhar? Ela pegou o telefone, mas não ligou para Carla desta vez.
Em vez disso, olhou novamente para a foto antiga que guardava em uma gaveta. Era a mesma que Carlos provavelmente ainda tinha, os dois sorrindo no parque. Respirando fundo, decidiu que não seria mais prisioneira do IC. A Luciana, que compareceria àquele casamento, era uma mulher que não devia explicações a ninguém, muito menos ao passado. O brilho da luz do sol refletia nos lustres dourados do salão de festas, onde Marina Souza e Dona Áurea supervisionavam os últimos detalhes do casamento. O ambiente exalava luxo e perfeição, com arranjos de flores raras e cristais reluzindo a cada canto. Marina movia-se com uma energia nervosa, checando incessantemente o planejamento. "Eu quero que tudo esteja impecável", disse Marina, olhando para a decoradora com olhos frios. "Este casamento não é só sobre nós. É sobre mostrar quem somos." Dona Áurea, ao lado da filha, observava com aprovação. "Luciana estará aqui", lembrou ela. "Ela vai perceber, assim como todos, o que ela nunca poderia ter." Marina esboçou um sorriso satisfeito. Havia algo quase teatral na ideia de contrastar sua opulência com a simplicidade que esperava ver em Luciana. Para ela, aquela era uma vitória antes mesmo de começar. Enquanto isso, Carlos estava em seu escritório, revendo relatórios que não conseguiam prender sua atenção. Sua mente era uma tempestade de pensamentos desconexos, todos girando em torno de Luciana. Ele não conseguia parar de lembrar do som de sua voz durante a ligação. Era ao mesmo tempo familiar e distante, como uma melodia que ele conhecia, mas não ouvia há anos. Não era a mesma Luciana que ele havia deixado, e essa percepção o deixava inquieto. Ele largou os papéis, inclinando-se para trás na cadeira. As memórias o puxavam para um passado que ele tentava evitar, mas que agora parecia mais presente do que nunca. Lembrou-se da vez em que ela o encontrou desanimado após ser rejeitado em sua primeira tentativa de conseguir um emprego como estagiário. Luciana segurou suas mãos, olhando diretamente em seus olhos, e disse: "Você é muito mais do que eles veem agora. Eles não conseguem enxergar o que você é capaz de ser." Na época, aquelas palavras foram um consolo, mas agora pareciam carregar um peso diferente. Ele não tinha certeza se ela estaria orgulhosa do homem que ele havia se tornado. A voz de Marina interrompeu seus pensamentos. "Carlos, está aí?" Ela entrou na sala sem esperar uma resposta, segurando um tablet com as imagens da decoração do casamento. "Quero sua opinião sobre isso." Carlos olhou para as fotos, mas sua mente não processava o que via. Ele apenas acenou com a cabeça, murmurando algo que soou como aprovação. Marina notou sua distração. "Está tudo bem?" Ele hesitou, mas balançou a cabeça. "Claro, só estou cansado." Marina o observou por um momento antes de voltar sua atenção ao tablet. Para ela, os detalhes do casamento eram mais importantes do que as oscilações de humor do noivo. Enquanto isso, Luciana, em seu apartamento, também sentia a tensão crescente. Havia muito em jogo para ela naquela noite. Não era apenas o fato de estar frente a frente com Carlos novamente, mas a percepção de que Marina e os outros a veriam como alguém a ser julgada. Ela passou a tarde arrumando o vestido que escolhera, ajustando pequenos detalhes para que caísse perfeitamente. O tecido azul escuro era simples, mas elegante, refletindo quem ela era agora, uma mulher que não precisava provar nada para ninguém. Carla chegou pouco depois, trazendo um batom que ela insistiu que Luciana usasse. "É a cor do poder", disse Carla, sorrindo. Luciana riu, mas aceitou. Apesar de sua aparente calma, sabia que aquela noite seria um teste para sua força emocional. Enquanto se olhava no espelho, repetiu silenciosamente para si mesma: "Você não é a mesma. Você não precisa temer o passado." De volta à mansão, Carlos tentou mergulhar no trabalho novamente, mas não conseguiu. Ele caminhou até a varanda, olhando para a cidade que se estendia diante dele. Tudo aquilo, todo aquele sucesso, parecia menor diante das lembranças de quem ele fora ao lado de Luciana.
Quando o sol começou a se pôr, o desconforto de Carlos cresceu. Ele sabia que, ao convidar Luciana, tinha aberto uma porta para algo que não sabia se podia controlar. E mais ainda, não tinha certeza se estava preparado para as respostas que poderia encontrar. Aquela noite prometia ser mais do que um simples casamento. Ela seria um encontro de dois mundos que, embora distantes, ainda estavam profundamente conectados. O salão de festas já estava cheio quando Luciana chegou. As conversas animadas preenchiam o ar enquanto garçons deslizavam silenciosamente entre os convidados, carregando bandejas com taças de cristal e aperitivos finos. A decoração era impressionante, uma combinação de flores exóticas e iluminação que parecia projetada para criar um espetáculo. Luciana parou na entrada, ajustando o vestido com um leve toque nas laterais. Ela respirou fundo, mantendo o foco em si mesma. O primeiro passo era sempre o mais difícil, mas quando ela entrou, cada olhar que se virou em sua direção parecia perder força diante de sua presença. Elegância era a palavra que a definia. Não havia exageros em sua aparência, apenas um vestido azul profundo, um penteado clássico e um olhar sereno que transmitia autoconfiança. No entanto, era isso que tornava sua presença tão marcante. Os sussurros começaram quase imediatamente. Alguns convidados, claramente do círculo de Marina, trocavam olhares enquanto analisavam Luciana. Outros pareciam intrigados, curiosos, para saber quem era aquela mulher que irradiava uma sofisticação que contrastava com o brilho ostentoso do evento. Carlos estava no fundo do salão quando a viu. Ele estava conversando com um grupo de colegas de negócios, mas suas palavras morreram na garganta assim que seus olhos encontraram Luciana. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Ela estava diferente e, ainda assim, havia algo profundamente familiar nela. Carlos sentiu uma onda de emoções que ele não conseguia identificar completamente. Admiração, arrependimento e algo mais profundo, algo que ele não queria admitir para si mesmo. Marina estava ao lado de sua mãe quando notou a agitação. Seguindo os olhares dos convidados, ela viu Luciana. Seus olhos se estreitaram, mas ela rapidamente ajustou sua expressão para um sorriso calculado. "Olha quem decidiu aparecer", disse Marina em um tom baixo e venenoso. Dona Áurea deu uma risada curta. "Bem, pelo menos ela teve a decência de se vestir adequadamente, mas vamos ver como ela lida com a noite." Luciana, por sua vez, manteve a compostura enquanto caminhava pelo salão. Ela sabia que estava sendo observada, mas sua confiança não vacilou. A cada passo, ela reafirmava para si mesma que não estava ali para provar nada a ninguém, apenas para mostrar que seu passado não a definia mais. Um garçom parou ao seu lado, oferecendo uma taça de champanhe. Luciana agradeceu com um sorriso e aceitou. Ela sabia que estava entrando em um território hostil, mas não demonstraria isso. "Luciana?" A voz de Carlos interrompeu seus pensamentos. Ela se virou lentamente, encontrando-o a poucos passos de distância. Ele estava exatamente como ela se lembrava. Mais maduro, mais polido, mas ainda com aquele brilho nos olhos que sempre o distinguia. "Carlos", respondeu ela com um leve sorriso. "Parabéns pelo casamento." Carlos hesitou por um momento, como se as palavras dela tivessem atingido algo dentro dele. "Obrigado por vir." A troca foi breve, mas carregada de significado. Carlos sentiu o impulso de dizer mais, mas foi interrompido por Marina, que surgiu ao seu lado com um sorriso largo e possessivo. "Ah, então você é a famosa Luciana", disse Marina, estendendo a mão. Luciana apertou a mão dela, mantendo o mesmo tom educado. "E você deve ser Marina. Parabéns pela cerimônia. Tudo está impressionante." Marina inclinou a cabeça levemente, como se analisasse as palavras de Luciana. "Obrigada. Fizemos questão de que fosse um evento inesquecível. Espero que você esteja confortável." "Estou sim. Obrigada", respondeu Luciana, com um sorriso que parecia desarmar qualquer tentativa de provocação.
Carlos observava a interação, dividido entre admiração pela compostura de Luciana e desconforto com o tom velado de Marina. Ele sabia que Marina estava tentando estabelecer uma posição, mas Luciana não parecia minimamente afetada. Enquanto a noite avançava, Luciana foi abordada por alguns convidados curiosos. Entre eles estava um casal mais velho, donos de uma rede de galerias de arte. "Você é Luciana, certo?" perguntou a mulher com um sorriso caloroso. "Ouvi falar muito sobre você." Luciana ficou surpresa, mas respondeu educadamente: "Acho que sim. Espero que sejam coisas boas." A mulher riu. "Definitivamente. Há algo em você, autenticidade, acho que é a palavra." Luciana agradeceu, e a conversa fluiu naturalmente. O casal ficou impressionado com a inteligência e a graça de Luciana, e a interação logo atraiu outros convidados, curiosos para saber mais sobre a mulher que estava deixando uma marca tão forte na noite. Carlos, do outro lado do salão, observava tudo. Ele viu como Luciana parecia cativar as pessoas ao seu redor, sem esforço. Era um contraste gritante com a atmosfera controlada e às vezes artificial que ele estava acostumado naquele círculo social. Marina também percebeu, e isso só aumentou sua irritação. Ela tentou desviar a atenção para si mesma, mas os convidados pareciam mais interessados em Luciana. Quando a noite chegou ao auge, Marina decidiu agir. Durante um momento em que Luciana estava perto da mesa de sobremesas, Marina aproximou-se com um grupo de amigas, todas vestindo sorrisos que escondiam intenções menos amigáveis. "Então, Luciana", começou Marina, com uma voz doce demais para ser sincera, "como você se sente vendo tudo isso? Deve ser inspirador." Luciana percebeu o tom, mas manteve a calma. "É tudo muito bonito. Vocês realmente fizeram um trabalho incrível. Deve ser um contraste interessante considerando... Bem, você sabe de onde você veio", continuou Marina, com um sorriso que beirava o triunfo. Luciana encontrou os olhos de Marina, seu sorriso permanecendo sereno. "Certamente é diferente, mas para mim o que realmente importa são as pessoas, não os detalhes." A resposta deixou Marina momentaneamente sem palavras, enquanto algumas das amigas dela trocavam olhares. Luciana aproveitou a pausa para se afastar, mantendo sua dignidade intacta. Carlos, que havia assistido à cena de longe, sentiu algo apertar em seu peito. A forma como Luciana havia lidado com aquilo era mais uma prova de quem ela realmente era: forte, graciosa e inabalável. Enquanto a noite continuava, a presença de Luciana tornou-se o assunto principal entre os convidados. Ela havia transformado o que deveria ser uma tentativa de humilhação em uma demonstração de força e autenticidade. E no fundo, Carlos sabia que não era apenas os convidados que estavam impressionados. Ele também estava. O som do riso dos convidados preenchia o salão, mas Carlos estava distraído. De onde estava, podia ver Luciana conversando animadamente com o casal que dirigia a rede de galerias. Seu sorriso parecia iluminar a conversa, e Carlos notou como os olhos dos dois estavam fixos nela, absorvendo cada palavra. Ele desviou o olhar, mas não conseguia afastar o peso das memórias que o invadiam. Era como se a presença de Luciana tivesse rompido uma represa dentro dele, liberando uma enxurrada de imagens e sentimentos que ele achava que havia enterrado. Lembrou-se de quando os dois costumavam caminhar por ruas escuras e tranquilas após a escola. Suas mãos se tocando timidamente enquanto compartilhavam sonhos sobre um futuro melhor. Carlos tinha uma visão clara de onde queria chegar. Sair do bairro, alcançar o sucesso, conquistar respeito. Mas Luciana sempre via as coisas de forma diferente. "Você já pensou que sucesso não precisa ser um lugar, mas uma sensação?" Ela perguntou certa vez, enquanto se sentavam no banco de uma praça. Carlos riu na época, chamando-a de sonhadora. "Isso é muito abstrato. Eu quero algo que eu possa tocar."
Às vezes, o que você pode tocar é menos importante do que o que você pode sentir, respondeu ela, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e ternura. Essa lembrança o atingiu como um golpe. Ele olhou ao redor do salão luxuoso, para as flores exóticas e a iluminação impecável, e pela primeira vez se perguntou se tudo aquilo tinha realmente algum significado. Luciana, por sua vez, estava navegando pela multidão com uma elegância que parecia desarmar qualquer hostilidade. Ela não deixava escapar os olhares enviesados de alguns convidados ou os sussurros que ocasionalmente surgiam ao seu redor, mas não permitia que isso a afetasse. Enquanto conversava com o casal, seus pensamentos vagaram por um breve momento até o Carlos que ela conhecera no passado. O jovem cheio de sonhos e inseguranças, que queria desesperadamente provar seu valor ao mundo. Ele era tão diferente do homem que ela via agora, ou talvez não fosse, e ela apenas não podia mais enxergar quem ele era de verdade. Carlos não conseguia desviar o olhar enquanto Luciana se movia pelo salão. Cada gesto, cada sorriso parecia carregado de uma naturalidade que contrastava com a superficialidade do ambiente. Ele lembrou-se da vez em que ela o incentivou a se inscrever para uma competição de redação na escola. "Por que você está sempre me empurrando para coisas que eu não quero fazer?" ele perguntou frustrado. Luciana cruzou os braços com um sorriso divertido. "Porque eu sei que você é bom o suficiente para ganhar e porque você sempre subestima o que pode fazer." Ele venceu a competição, mas nunca admitiu que a vitória só aconteceu porque ela acreditou nele mais do que ele mesmo acreditava. No presente, Carlos sentiu o mesmo desconforto crescer dentro dele. Tudo o que ele havia conquistado parecia menor quando comparado à sensação de ser visto e apoiado como Luciana fazia. Ele foi interrompido de seus pensamentos por Marina, que apareceu ao seu lado com um sorriso forçado. "Você está muito quieto, amor. Tudo bem?" Carlos hesitou antes de responder. "Sim, só estou pensando." Marina deu uma risada curta. "Bem, não pense demais. É uma noite para celebrar, não para se perder em pensamentos." Ela apertou o braço dele antes de se afastar para cumprimentar outros convidados, mas Carlos sentiu que ela sabia que algo estava errado. Enquanto isso, Luciana encontrou um grupo de jovens empresários no bar do salão. Um deles, visivelmente encantado, começou a fazer perguntas sobre seu trabalho como professora. Ela explicou com paixão como ajudava seus alunos a enxergar a história não apenas como datas e eventos, mas como algo vivo que moldava o presente. "Isso é incrível", disse o jovem genuinamente impressionado. "Você tem uma forma de falar que faz tudo parecer interessante." Luciana sorriu. "Quando você acredita no que faz, é fácil transmitir isso." Carlos ouviu parte da conversa enquanto passava pelo bar e sentiu uma pontada de orgulho. Ele não tinha nada a ver com as conquistas de Luciana, mas, de alguma forma, sentia-se conectado a elas. Era como se ela ainda fosse uma extensão do mundo que ele havia deixado para trás. Outra memória surgiu em sua mente. A vez em que eles decidiram fugir da cidade por um dia e pegaram um ônibus para a praia mais próxima. Não tinham dinheiro para almoçar, mas passaram horas rindo e conversando enquanto caminhavam pela areia, imaginando como seriam suas vidas dali a 10 anos. "Onde você acha que estaremos?" perguntou ele, olhando para o horizonte. Luciana fechou os olhos por um momento, como se estivesse visualizando a resposta. "Não sei onde, mas espero que estejamos felizes." Carlos sorriu na época, mas agora aquela lembrança o fazia sentir um vazio que ele não conseguia nomear. Ele percebeu que, enquanto Luciana sempre priorizou a felicidade, ele havia colocado o sucesso acima de tudo. Naquela noite, a presença dela parecia uma força silenciosa que desestabilizava tudo o que ele acreditava ter alcançado. Ele viu como ela cativava as pessoas ao seu redor, não com ostentação, mas com sinceridade e autenticidade. Carlos desviou o olhar novamente, mas desta vez não foi para evitar Luciana.
Foi para evitar a verdade que estava começando a perceber. Talvez o homem que ele era hoje não fosse alguém de quem ela teria orgulho, e essa ideia o consumia mais do que ele estava disposto a admitir. O jantar de recepção era o ponto alto da noite. As luzes do salão, ajustadas para criar um brilho quente e convidativo, lançavam reflexos nas taças de cristal e nos talheres de prata dispostos impecavelmente sobre as mesas longas. Convidados murmuravam em conversas animadas enquanto garçons distribuíam pratos de entradas elaboradas. Luciana foi conduzida a um assento estrategicamente colocado no centro da sala, bem longe de Carlos, mas perto o suficiente para que todos pudessem observá-la. Marina, com um sorriso calculado, havia supervisionado pessoalmente o planejamento do jantar. Ela queria garantir que Luciana estivesse cercada pelos amigos mais críticos e mordazes do círculo social que frequentava. "Espero que aproveite a comida, Luciana", disse Marina enquanto passava pela mesa. Seu sorriso parecia inocente, mas havia um brilho malicioso em seus olhos. "É bem diferente do que você deve estar acostumada, imagino." Luciana ergueu os olhos, encontrando-os de Marina com uma calma desconcertante. "Comida boa é sempre bem-vinda, Marina. O que importa é com quem compartilhamos a mesa, não acha?" Marina hesitou por um breve momento, mas conseguiu manter o sorriso. Claro. Espero que você se sinta à vontade." Ela se afastou, mas o tom de suas palavras ecoava pela mesa. Alguns convidados riram baixinho, enquanto outros trocaram olhares embaraçados. Luciana, no entanto, parecia inabalável. O jantar prosseguiu com Marina, tentando dirigir a conversa para tópicos que destacassem as diferenças entre sua vida e a de Luciana. "Então, Luciana", começou Marina, inclinando-se um pouco para frente, "ouvi dizer que você é professora. Deve ser gratificante, imagino." Luciana pousou o garfo calmamente antes de responder. "É, sim. Ensinar não é apenas uma profissão, é uma vocação. Ver meus alunos entenderem o mundo de forma mais ampla é uma das maiores recompensas que posso ter." Marina riu suavemente, inclinando a cabeça de lado. "Que encantador! E você sempre quis ser professora? Ou isso foi mais uma adaptação às circunstâncias?" Houve um breve silêncio ao redor da mesa. Alguns dos convidados que haviam sido cativados por Luciana durante a noite agora observavam atentamente, esperando sua resposta. Luciana sorriu, mantendo seu tom sereno. "Eu sempre quis fazer a diferença. O ensino foi uma escolha consciente, não uma adaptação. Circunstâncias mudam, mas nossos valores permanecem." A resposta deixou Marina sem palavras por alguns segundos. Carlos, do outro lado do salão, assistia à interação, sentindo uma mistura de orgulho e desconforto. Ele sabia o que Marina estava tentando fazer, e o fato de Luciana lidar com isso com tanta dignidade só reforçava a diferença entre as duas. Não satisfeita em perder o controle da conversa, Marina mudou de tática. "Você tem razão, Luciana. Valores são importantes. Sabe, quando penso em valores, penso na importância de trabalhar duro para alcançar nossos sonhos. Não importa o quanto isso custe." Luciana ergueu a taça de água e a tomou lentamente antes de responder. "Concordo plenamente, Marina. O sucesso verdadeiro vem quando não perdemos de vista quem somos, enquanto trabalhamos para conquistar nossos sonhos." A resposta simples, mas afiada, fez com que alguns dos convidados à mesa disfarçassem sorrisos, enquanto outros olhavam para Marina, esperando por sua reação. Carlos sentiu algo agitar-se dentro dele. A forma como Luciana respondia, não com ataques, mas com confiança e autenticidade, destacava ainda mais a superficialidade que ele via agora em Marina. O ponto de ruptura veio quando Marina, aparentemente perdendo a paciência, decidiu fazer uma provocação mais direta. "Eu estava me perguntando, Luciana, como você se sente aqui entre, digamos, tantas pessoas de um mundo tão diferente do seu?"
Luciana inclinou-se levemente para a frente, pousando os cotovelos na mesa com elegância. Seus olhos estavam calmos, mas carregavam uma intensidade que fez Marina recuar um pouco. O mundo pode parecer diferente, mas as pessoas são as mesmas, não são? O que nos diferencia não é o lugar de onde viemos, mas como escolhemos tratar os outros. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa, mas foi rapidamente preenchido pelo som de alguém batendo palmas. Era a mulher do casal de galeristas que Luciana havia impressionado antes. "Bendito, Luciana!" exclamou ela com um sorriso. "É raro encontrar alguém com uma visão tão clara e articulada hoje em dia." Outros convidados assentiram em aprovação, e Marina, percebendo que a conversa escapara completamente de seu controle, forçou um sorriso e voltou a focar em seu prato. Enquanto isso, Carlos sentiu um nó na garganta. Ele observava Luciana, que agora estava engajada em uma conversa animada com os convidados à sua volta, e não conseguia evitar a comparação entre ela e Marina. Luciana parecia brilhar com uma autenticidade que fazia tudo ao redor parecer mais vazio. Marina, por outro lado, tentava disfarçar a frustração. Ela olhou para Carlos à distância e percebeu que ele estava fixado em Luciana. Aquilo fez seu estômago revirar, mas ela sabia que não podia perder a compostura. Quando o jantar terminou, muitos convidados se aproximaram de Luciana para elogiá-la por sua inteligência e graça. Um dos empresários mais respeitados da sala até comentou com Carlos: "Essa Luciana, uma mulher impressionante. Você tem sorte de conhecê-la, Almeida." Carlos apenas sorriu, mas as palavras ressoaram nele de forma mais profunda do que o homem poderia imaginar. Enquanto a noite avançava, Marina percebeu que a presença de Luciana estava desestabilizando mais do que ela havia previsto. Sua estratégia de humilhação havia falhado, e agora ela não sabia como recuperar o controle. Luciana, por sua vez, saiu do jantar mais forte do que nunca. Não apenas havia enfrentado Marina e saído vitoriosa, mas também havia conquistado o respeito de pessoas que ela nunca imaginou impressionar. E Carlos, no meio de tudo isso, começou a se perguntar se a vida que ele havia construído, tão focada em status e aparência, realmente significava algo. O jantar havia terminado, mas a noite estava longe de acabar. Os convidados começaram a se espalhar pelo salão principal, aproveitando as bebidas e a música suave que preenchia o ambiente. Luciana, mantendo-se calma e centrada, caminhava com serenidade, conversando com as pessoas que a abordavam. O que começou com olhares curiosos e julgamentos sutis durante sua chegada, agora havia se transformado em algo completamente diferente. Convidados que inicialmente pareciam céticos estavam claramente intrigados por ela. Sua postura confiante, mas acessível, e sua habilidade em navegar conversas profundas e leves cativavam todos ao seu redor. Foi quando o casal de galeristas, que havia falado com ela no jantar, se aproximou novamente. Renato e Beatriz Mendonça eram conhecidos por sua influência no mundo artístico e por sua capacidade de reconhecer talentos e personalidades genuínas. "Luciana", chamou Beatriz, sorrindo calorosamente. "Espero que você não se importe que viemos novamente incomodá-la. É raro encontrarmos alguém tão refrescante em eventos como este." Luciana riu suavemente, inclinando a cabeça em agradecimento. "Vocês são muito gentis. Estou feliz por ter tido a oportunidade de conhecê-los." Renato, que até então havia permanecido em silêncio, interveio. "Gentileza nada. Você tem algo especial, Luciana. É autêntica. Não sei exatamente como colocar em palavras, mas posso dizer que pessoas assim fazem a diferença, sabe?" Luciana sentiu um calor genuíno em seus comentários. "Fico muito grata por ouvir isso. Para ser honesta, eu estava receosa de vir esta noite, mas é bom saber que ainda é possível criar conexões verdadeiras, mesmo em um lugar tão diferente." Beatriz riu, gesticulando ao redor. "Diferente é uma ótima forma de descrever.
Tenho certeza de que para algumas pessoas aqui, a aparência é tudo. Mas você... Beatriz apertou o braço de Luciana levemente. Você é o oposto disso. Enquanto os três conversavam, mais pessoas começaram a se aproximar, atraídas pelo magnetismo sutil de Luciana. Era evidente que ela não estava tentando impressionar ninguém, mas justamente isso a tornava irresistivelmente interessante. Professora de história, é isso? Perguntou um homem de meia idade, que se apresentou como Gustavo, um economista renomado. Sempre admirei educadores. É uma profissão difícil e muitas vezes ingrata, mas vital. Luciana assentiu, concordando. É verdade, pode ser desafiador, mas é muito recompensador também. Não há nada como ver um aluno descobrir seu potencial ou fazer uma conexão com algo que aprendeu. Gustavo sorriu. Isso é admirável. No meu campo falamos tanto sobre o futuro, mas sem pessoas como você para ensinar às novas gerações, esse futuro seria bem sombrio. Essas palavras chamaram a atenção de outros convidados ao redor. Luciana começou a perceber que, mesmo sem querer, estava se tornando o centro das atenções. Ela não sabia exatamente como se sentia sobre isso, mas decidiu aceitar o momento como uma oportunidade de mostrar quem realmente era. Carlos observava a cena de longe, incapaz de ignorar o impacto que Luciana estava causando. Ele viu como Beatriz e Renato, pessoas que raramente se impressionavam, pareciam completamente fascinados por ela. Gustavo, conhecido por seu cinismo, estava genuinamente interessado em suas palavras. Ele também notou como outros convidados começaram a se reunir ao redor de Luciana, muitos deles pessoas que, momentos antes, estavam focadas em Marina e em outros membros da elite presente. Carlos sentiu um aperto no peito. Era como se tudo o que ele havia construído estivesse sendo posto em perspectiva. Ele se perguntou quantas das pessoas ao seu redor estavam ali por quem ele realmente era e não pelo que ele possuía. Marina também percebeu o movimento em direção a Luciana, e isso a deixou furiosa. Ela tentou redirecionar a atenção para si mesma, mas seus esforços pareciam fúteis. Os convidados estavam muito mais interessados na novidade que Luciana representava. Enquanto a noite avançava, Luciana se viu envolvida em várias conversas. Algumas pessoas queriam saber mais sobre seu trabalho, enquanto outras simplesmente queriam ouvir sua perspectiva sobre a vida. Uma jovem chamada Isabel, filha de um dos grandes empresários presentes, confessou a Luciana que estava se sentindo deslocada no ambiente. Todo mundo aqui parece tão perfeito, mas é sufocante, disse Isabel, com os olhos cheios de frustração. Você parece diferente. Como consegue ser tão você mesma? Luciana sorriu, inclinando a cabeça levemente. Acho que tudo se resume a aceitar quem você é. Nem sempre é fácil, especialmente em lugares como este, mas quando você sabe o que valoriza, fica mais simples. As palavras de Luciana tocaram Isabel, que sorriu timidamente. Gostaria de ter essa coragem. Você tem mais coragem do que imagina, disse Luciana com convicção. Só precisa encontrar uma forma de usá-la. No final da noite, Luciana percebeu que havia feito conexões que iam muito além do que esperava. Beatriz e Renato a convidaram para visitar uma de suas galerias, enquanto Gustavo prometeu apresentá-la a uma amiga que estava lançando um projeto educacional. Carlos, ainda observando à distância, sentiu algo mudar dentro dele. Ele não conseguia mais ignorar o impacto que Luciana tinha, não apenas sobre ele, mas sobre todos ao seu redor. Era como se ela fosse um lembrete vivo de tudo o que ele havia perdido ao longo dos anos. E Marina, apesar de seus esforços para se manter no centro das atenções, percebeu que Luciana não era apenas uma sombra do passado de Carlos. Ela era muito mais do que isso. Uma ameaça real ao mundo que Marina tentava desesperadamente controlar. Carlos observava Luciana do outro lado do salão, o brilho suave das luzes refletindo em seu vestido azul enquanto ela se movia graciosamente entre os convidados.
Ela parecia tão confortável, tão autêntica, como se estivesse em um mundo à parte do ambiente luxuoso e sufocante que ele havia criado para si. Ele havia adiado o momento por horas, mas finalmente reuniu coragem. Aproveitou uma pausa nas conversas ao redor de Luciana quando ela se afastou para o terraço, buscando um instante de silêncio. Carlos seguiu-a, hesitante, mas determinado. O terraço era iluminado apenas pela luz da lua e das estrelas. Um vento leve soprava, carregando o aroma das flores do jardim abaixo. Luciana estava apoiada na grade, olhando para a noite, perdida em pensamentos. "Posso me juntar a você?" perguntou Carlos, quebrando o silêncio. Luciana se virou devagar, surpresa, mas não parecia abalada. Ela simplesmente assentiu, gesticulando para o espaço vazio ao seu lado. "Claro, Carlos." Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Carlos olhava para o horizonte, enquanto Luciana estudava seu rosto de relance, tentando entender por que ele estava ali. "Você se saiu muito bem esta noite", começou Carlos, a voz baixa, quase hesitante. "Acho que já sabia que você impressionaria todos, mas ver isso foi diferente." Luciana sorriu levemente. "Obrigada. Mas não estou aqui para impressionar ninguém, só estou sendo eu mesma." Carlos balançou a cabeça, rindo suavemente. "Isso sempre foi o que você fazia, não é? Ser você mesma, enquanto eu tentava ser tudo o que não era." Luciana não respondeu de imediato, apenas o observou. A vulnerabilidade em sua voz era algo que ela não esperava. "É isso que você sente? Que tentou ser algo que não era?" perguntou ela com calma. Carlos suspirou, passando uma mão pelos cabelos. "Eu não sei mais, Luciana. Na época, tudo o que eu queria era sair do lugar onde estávamos, conseguir mais, ser mais, e agora que estou aqui..." Ele pausou, buscando as palavras. "Parece que me perdi no caminho." Houve outro momento de silêncio. A respiração de Luciana era tranquila, mas seu coração estava acelerado. "Você conseguiu o que queria, Carlos. Construiu a vida que sonhou." Ele a olhou, seu rosto revelando uma mistura de arrependimento e saudade. "Mas a que custo? Eu abandonei quem eu era e deixei você para trás." A intensidade de suas palavras fez o ar entre eles parecer mais pesado. Luciana sentiu um nó na garganta, mas manteve a calma. "Você fez o que achou que precisava fazer, Carlos. Não posso culpá-lo por isso." Carlos virou-se para ela, seus olhos buscando os dela. "Mas você pode, e talvez devesse." Luciana desviou o olhar, tentando processar o que ele estava dizendo. Finalmente ela falou: "Eu não te culpo, Carlos, mas também não vou mentir. Foi difícil entender por que você escolheu seguir em frente sem olhar para trás." Carlos deu um passo mais próximo, a voz carregada de emoção. "Foi porque eu tinha medo. Medo de que, se ficasse, nunca seria suficiente. Eu achava que precisava de mais para ser feliz. Mas, Luciana, a verdade é que fui mais feliz ao seu lado do que jamais fui desde então." Essas palavras pairaram no ar entre eles. Luciana sentiu lágrimas se formando, mas não deixou que elas caíssem. "Isso foi há muito tempo, Carlos. Nós dois mudamos. Você mudou para melhor", respondeu ele com firmeza. "E eu nem sei quem sou mais." Luciana finalmente olhou para ele, seus olhos brilhando com a luz da lua. "Talvez seja isso que você precisa descobrir." Houve um longo silêncio, enquanto Carlos absorvia suas palavras. Ele sabia que ela tinha razão. "E quanto a você?" perguntou ele finalmente. "Ainda sente algo por mim?" Luciana hesitou, sentindo o peso da pergunta. "Carlos, eu não sei. Ver você hoje, ouvir tudo isso, me trouxe de volta a um lugar que eu achei que tinha deixado para trás. Mas também me lembro de como foi quando você me deixou. Não sei se posso passar por isso novamente." Carlos deu mais um passo em sua direção, a dor evidente em seus olhos. "Eu nunca deveria ter deixado você, Luciana. Eu sei disso agora." Ela respirou fundo, tentando se manter firme.
Não é tão simples, Carlos. Não se trata apenas de onde erramos, mas de quem somos agora. Você precisa saber quem é antes de saber o que realmente quer. Ele assentiu, relutante, mas entendendo. Talvez você tenha razão, mas se há alguma chance de consertar as coisas entre nós, vou tentar. Luciana não respondeu imediatamente. Ela sabia que havia uma conexão entre eles, algo que nunca desaparecera completamente, mas também sabia que não podia se deixar levar apenas pelo que sentia. Vamos ver o que o futuro nos reserva, Carlos, disse ela finalmente. Mas, por enquanto, acho que precisamos entender quem somos separados, antes de pensar no que poderíamos ser juntos. Carlos assentiu novamente, percebendo que ela estava certa, mesmo que isso o magoasse. Obrigado por falar comigo, Luciana. Obrigada por ser honesto, Carlos. É um bom começo. Eles ficaram ali mais alguns momentos, o silêncio entre eles agora mais confortável. E então, lentamente, Luciana voltou para o salão, deixando Carlos sozinho no terraço, perdido em pensamentos, mas com uma nova determinação surgindo dentro dele. O salão de festas estava no auge da elegância. As taças de champanhe tilintavam e as conversas animadas preenchiam o ambiente, criando uma sinfonia de vozes e risos sob a iluminação dourada. O brinde principal da noite era aguardado com expectativa. Era o momento em que Carlos, o anfitrião e noivo, tomaria o centro do palco para agradecer aos presentes e celebrar a ocasião. Marina estava em seu elemento, movendo-se entre os convidados com um sorriso deslumbrante. Sua presença exalava controle e superioridade, mas ao mesmo tempo havia uma tensão perceptível em seus olhos. Desde a chegada de Luciana, as coisas pareciam fora do lugar. Enquanto os garçons circulavam com bandejas de champanhe, Carlos foi chamado ao centro do salão. O cerimonialista anunciou o brinde e todos os olhares se voltaram para ele. Marina se aproximou, posicionando-se ao seu lado com um sorriso perfeito, mas Carlos parecia distante, como se a gravidade do momento pesasse mais do que deveria. Ele pegou a taça com uma mão firme, mas sua expressão era introspectiva. Após um breve instante de silêncio, começou. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. É uma honra compartilhar este momento tão importante com pessoas tão especiais. Sua voz era forte, mas havia um tom de vulnerabilidade que captou a atenção de todos. Os murmúrios cessaram e os convidados o encararam com curiosidade. Esta noite foi planejada para ser um reflexo de tudo o que Marina e eu construímos juntos, um símbolo de sucesso, amor e futuro. Mas ele pausou, seus olhos varrendo o salão. Também é uma oportunidade para reflexão. Marina franziu ligeiramente a testa, sem entender para onde ele estava indo. Muitos de vocês me conhecem pelo que alcancei nos últimos anos. Sou o garoto que saiu de um bairro humilde e construiu uma vida que para muitos parece um sonho. E sim, conquistei muitas coisas. Casas, carros, prestígio. Mas enquanto estou aqui hoje, cercado por tanto luxo, percebo algo importante. Nenhuma dessas coisas me trouxe verdadeira felicidade. Um silêncio desconfortável tomou conta do salão. Alguns convidados se entreolharam, confusos, enquanto outros pareciam intrigados. Marina tentou disfarçar sua preocupação com um sorriso tenso, mas era evidente que algo estava escapando ao seu controle. Carlos continuou, sua voz mais firme. Durante anos, eu persegui uma ideia de sucesso que agora percebo era superficial. Na busca por mais, deixei para trás muitas coisas que realmente importavam, pessoas que importavam. Seus olhos cruzaram o salão até encontrarem Luciana. Ela estava no fundo, quase escondida, mas a intensidade do olhar de Carlos fez com que todos percebessem para onde ele estava olhando. Às vezes, a autenticidade e a simplicidade de quem éramos no passado têm mais valor do que qualquer status que possamos alcançar. E esta noite me lembrou disso. Uma pessoa em especial me lembrou disso.
Os convidados seguiram o olhar de Carlos até Luciana, que manteve a expressão serena, mas claramente desconfortável com a atenção repentina. Marina, ao perceber a direção do discurso, deu um passo para frente, tentando recuperar o controle da situação. "Carlos, querido", interrompeu Marina com um sorriso falso. "Estamos aqui para celebrar o futuro, não o passado. Tenho certeza de que todos estão ansiosos para ouvir sobre nossos planos e sonhos." Mas Carlos levantou a mão educadamente, interrompendo-a. "Marina, isso também faz parte do futuro, porque sem refletirmos sobre quem somos e como chegamos até aqui, não podemos construir nada sólido." O tom assertivo de Carlos deixou Marina visivelmente abalada. Alguns convidados seguraram a respiração, enquanto outros observavam a cena com interesse crescente. Carlos voltou a se dirigir ao grupo. "A verdade é que, no meio de tudo isso," ele gesticulou para o salão luxuoso, "percebo que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas, nas pessoas que nos moldam. E esta noite tive o privilégio de ser lembrado disso." Ele ergueu a taça. "A este momento, a reflexão e as pessoas que têm coragem de ser autênticas em um mundo que valoriza tanto a aparência." Os convidados aplaudiram lentamente, alguns claramente emocionados pelo tom sincero do discurso. No entanto, a tensão no ar era palpável. Marina forçou um sorriso e levantou sua taça também, tentando aparentar controle. "Um belo discurso, amor", disse ela com doçura artificial. "Mas agora vamos brindar ao futuro brilhante que temos pela frente." Carlos a encarou por um momento, percebendo o esforço dela para redirecionar a atenção. Ele cedeu, levantando sua taça mais uma vez, mas o estrago já estava feito. Os convidados continuaram murmurando entre si, e o foco estava claramente longe de Marina. Luciana, que havia permanecido em silêncio o tempo todo, sentiu uma mistura de emoções. As palavras de Carlos pareciam sinceras, mas também carregavam um peso que ela não sabia se queria carregar novamente. Ela agradeceu silenciosamente quando a atenção começou a se dispersar, mas sabia que o discurso de Carlos havia deixado uma marca profunda em todos ali. Após o brinde, os convidados começaram a retomar suas conversas, mas o tom havia mudado. Muitos falavam sobre o discurso de Carlos, debatendo seu significado e implicações. Alguns o admiraram por sua honestidade, enquanto outros murmuravam críticas, achando a exposição inadequada para uma ocasião tão formal. Beatriz e Renato Mendonça, o casal de galeristas, foram até Luciana novamente. "Você percebeu o que acabou de acontecer, não é?" disse Beatriz, sorrindo de lado. "Você foi a faísca para isso." Luciana balançou a cabeça. "Não foi minha intenção. Isso é o que torna tudo ainda mais impactante", respondeu Renato. Enquanto isso, Marina, no centro do salão, estava furiosa. Ela sorria para os convidados, mas seus olhos denunciavam sua raiva. Quando Carlos se aproximou, ela sussurrou com firmeza: "O que você pensa que está fazendo?" Carlos a olhou com calma, mas sua voz era firme, falando a verdade. Marina estreitou os olhos. "Não aqui, não assim." Carlos não respondeu, apenas deu um passo para trás e continuou conversando com outros convidados. O salão estava agora mais calmo, com os convidados espalhados entre o bar e as mesas. A música ao fundo era suave, mas o ambiente ainda carregava a energia contida de algo prestes a explodir. Marina, movendo-se com passos calculados, se aproximava de Carlos, seu sorriso impecável mascarando a raiva que fervilhava dentro dela. Ela encontrou-o conversando com um grupo de convidados perto da entrada do terraço. Ao ver Marina, o grupo recuou ligeiramente, percebendo que a conversa não seria apenas social. "Carlos, querido, posso falar com você?" disse ela com um sorriso doce, mas olhos afiados. Carlos olhou para ela e assentiu, sentindo o peso de sua aproximação. Ele sabia que algo estava por vir. Marina esperou até que os outros se afastassem antes de cruzar os braços e encará-lo. "O que foi aquilo?" Sua voz era baixa, mas carregada de tensão.
Carlos manteve a calma, mesmo com a intensidade de suas palavras. Não sei do que você está falando, Marina. Não sabe? Ela deu uma risada curta, quase incrédula. Você fez um discurso inteiro sobre como nada do que construímos importa, sobre como alguém do seu passado é mais importante do que qualquer coisa que temos agora. Isso não foi o que eu disse, respondeu Carlos, a voz firme. Eu falei sobre autenticidade, sobre refletir sobre o que realmente importa. Marina inclinou a cabeça, a raiva agora evidente. E o que importa, Carlos? Porque pelo que vi parece que essa tal Luciana importa mais para você do que o futuro que estamos tentando construir. O nome de Luciana pairou no ar como um tiro. Alguns convidados próximos pararam discretamente para ouvir, fingindo estar envolvidos em suas próprias conversas. Carlos respirou fundo, sentindo o olhar de Marina cravado nele. Luciana não tem nada a ver com isso, Marina. Essa reflexão é sobre mim, sobre quem eu sou e quem quero ser. Marina deu um passo à frente, agora mais próxima. Ah, claro, sobre você. Mas, curiosamente, você só começou a pensar sobre essas coisas quando ela apareceu, não é? Carlos não respondeu imediatamente. Ele sabia que Marina tinha razão em parte, mas também sabia que admitir isso apenas alimentaria sua raiva. Marina, eu não vou discutir isso aqui. Por que não? Ela levantou a voz, chamando a atenção de mais convidados. Porque é verdade. Porque você não consegue admitir que está mais interessado no passado do que no presente? O silêncio ao redor se tornou pesado. Convidados agora olhavam abertamente, alguns até cochichando. Marina percebeu isso, mas sua raiva a impediu de parar. Carlos cruzou os braços, seu tom mais firme. Marina, eu não estou preso ao passado. Estou tentando entender o presente, entender o que realmente importa. Marina soltou uma risada amarga, balançando a cabeça. O que importa, Carlos? Me diga, porque parece que nós, tudo isso, não importa mais para você. Ele hesitou por um momento, as palavras pesando antes de serem ditas. Importa, Marina, mas importa da maneira certa? Estamos vivendo algo autêntico ou apenas seguindo um roteiro que foi imposto a nós? A tensão era palpável. Marina, agora sem filtros, soltou tudo o que estava segurando. Um roteiro? Você acha que eu segui um roteiro? Eu estive aqui o tempo todo, Carlos. Estive ao seu lado enquanto você construía essa vida. E agora, porque uma mulher entra por aquela porta, você questiona tudo? Os olhos de Carlos endureceram, mas sua voz manteve-se controlada. Não é sobre ela, Marina. É sobre mim. Eu mudei. Preciso ser honesto comigo mesmo. Marina deu um passo para trás, percebendo que nada que dissesse mudaria o que estava acontecendo. Ela olhou ao redor e percebeu que todos estavam olhando. A humilhação a atingiu como um golpe. Então seja honesto, Carlos, disse ela, com uma última tentativa de manter a compostura. Seja honesto sobre o que você realmente quer. Ele hesitou novamente, mas desta vez não por dúvida. Quero encontrar um propósito de verdade. Quero viver algo que tenha significado, que vá além das aparências. Os olhos de Marina se estreitaram. Ela não disse mais nada, apenas se virou e saiu apressada do salão, com alguns amigos tentando segui-la para consolar. Do outro lado do salão, Luciana assistia à cena com um misto de incredulidade e desconforto. Ela sabia que, de alguma forma, havia se tornado o catalisador daquele confronto. Apesar disso, não havia alegria ou alívio, apenas uma sensação de que estava sendo arrastada para um redemoinho emocional que não tinha pedido para entrar. Beatriz Mendonça se aproximou dela, segurando delicadamente seu braço. Parece que você é mais importante do que imaginava, Luciana. Luciana suspirou, sem saber como responder. Não é assim que eu queria que as coisas acontecessem. Beatriz apertou seu braço levemente, um sorriso compreensivo em seu rosto. Às vezes, a verdade precisa sair, mesmo quando dói.
Luciana continuou observando Carlos, que agora estava sozinho no meio do salão, cercado apenas por olhares curiosos e julgadores. Algo nele parecia diferente, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros, mas outro, mais complexo, tivesse assumido o lugar. Ela sabia que aquela explosão pública era apenas o começo de algo maior, mas, pela primeira vez, ela não sabia se queria fazer parte disso. As horas que se seguiram à discussão pública entre Carlos e Marina foram marcadas por um silêncio tenso. Os convidados retomaram conversas superficiais, tentando disfarçar o desconforto. Mas o clima havia mudado. O que antes era um evento de luxo e celebração, agora tinha um peso inegável, como se todos aguardassem a próxima explosão. Carlos permaneceu no centro do salão, com os ombros rígidos e o olhar distante. Ele sabia que havia cruzado uma linha naquela noite, mas a verdade era que não sentia arrependimento. A raiva de Marina, o constrangimento público, a tensão entre eles, tudo parecia ser o desfecho inevitável de algo que já estava quebrado há muito tempo. Marina, por sua vez, havia se retirado para uma sala privada, acompanhada por algumas amigas que tentavam consolá-la. A humilhação que sentia era insuportável. Ela pensava em todas as pessoas que agora questionariam a força de seu relacionamento, em como isso afetaria sua reputação e, pior, em como Carlos parecia decidido a destruir tudo o que haviam construído juntos. Quando Carlos finalmente decidiu procurá-la, sabia que não haveria volta. Ele encontrou Marina sentada em um sofá de veludo, as mãos cruzadas sobre o colo. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela havia recuperado parte de sua compostura. "O que você quer?", perguntou ela sem rodeios. Carlos fechou a porta atrás de si e cruzou os braços, buscando palavras que pudessem transmitir o que sentia sem aumentar o impacto devastador que sabia que estava prestes a causar. "Marina, eu preciso ser honesto com você e comigo mesmo." Ela riu amargamente. "Honestidade? Agora? Depois de me expor na frente de todos aqueles convidados?" "Eu não planejei que fosse assim", disse ele com calma. "Mas a verdade é que não posso continuar com isso. Não posso continuar fingindo que está tudo bem quando não está." O silêncio que seguiu foi tão pesado que parecia comprimir o ar ao redor deles. Marina o encarou, a incredulidade misturando-se com o desespero. "Você está me dizendo que quer cancelar o casamento? Agora, no meio da festa?" Carlos assentiu lentamente. "Sim, não seria justo com você ou comigo continuar com algo que não é real." Marina se levantou de um salto, seu rosto uma máscara de fúria. "Não é real? Carlos, eu estive ao seu lado o tempo todo, fiz tudo por você. E agora você me diz que não é real porque o quê? Porque sua ex-namorada apareceu e mexeu com sua cabeça?" Carlos manteve-se firme, apesar do ataque. "Isso não tem a ver com Luciana. Isso tem a ver comigo, com o que eu sinto e com o que eu não consigo mais ignorar. Isso tem tudo a ver com ela", gritou Marina, os olhos brilhando de raiva. "Você a viu e decidiu que tudo o que construímos juntos não vale nada." Carlos balançou a cabeça. "Não é verdade. Eu percebi que estava vivendo de aparências muito antes disso. Só não tive coragem de admitir. Até agora." Marina olhou para ele e, pela primeira vez, a raiva deu lugar ao desespero. "Então é isso? Você simplesmente vai destruir tudo?" Carlos respirou fundo, sentindo o peso de suas palavras. "Não quero destruir nada, Marina. Só quero ser honesto." Ela balançou a cabeça, incrédula, antes de sair da sala com passos rápidos, deixando Carlos sozinho. Poucos minutos depois, Marina voltou ao salão, seu rosto transformado pela raiva e humilhação. Ela caminhou até o centro, chamando a atenção de todos os convidados. "Atenção! Por favor!" Sua voz ecoou pelo salão, cortando as conversas e trazendo um silêncio imediato. Carlos entrou logo atrás dela, sentindo o coração acelerar. Ele sabia que não havia como evitar o confronto público agora. "Eu quero que todos saibam que esta noite não terminará como planejado", começou Marina, sua voz tremendo de emoção.
Parece que o noivo decidiu que não estamos mais alinhados. Os murmúrios começaram imediatamente, os olhares alternando entre Marina e Carlos. Luciana, no fundo do salão, observava em silêncio, sua expressão fechada. Carlos deu um passo à frente, erguendo as mãos para acalmar a multidão. Por favor, deixem-me explicar. Marina cruzou os braços, deixando-o sob os holofotes. Marina está certa, começou Carlos dirigindo-se aos convidados. Eu tomei uma decisão difícil esta noite. Uma decisão que não foi feita para machucá-la ou para desrespeitar nenhum de vocês. Mas é uma decisão que precisava ser tomada. Ele olhou para Marina antes de continuar, sua voz carregada de sinceridade. Não posso continuar com este casamento porque percebi que para ser justo com ela e comigo mesmo, preciso ser verdadeiro. Não posso oferecer a ela uma vida baseada em algo que não sinto de coração. A comoção entre os convidados foi imediata. Algumas pessoas ficaram chocadas, outras sussurravam entre si, e algumas observavam com uma mistura de curiosidade e desconforto. Marina, incapaz de suportar mais um segundo, virou-se e saiu correndo do salão, deixando Carlos sozinho sob os olhares de todos. Após a saída de Marina, o salão mergulhou em uma mistura de murmúrios e silêncio constrangedor. Carlos permaneceu parado, respirando fundo, antes de agradecer aos convidados e sair discretamente. Luciana, que havia assistido a tudo à distância, sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ela sabia que o que acabara de acontecer era um ponto de ruptura para Carlos, mas também sabia que isso o deixava mais perdido do que nunca. A noite do casamento havia acabado, mas as reverberações do que aconteceu ainda pairavam no ar. Os convidados haviam deixado o salão em silêncio constrangido ou com sussurros carregados de especulação. Marina havia desaparecido após sua saída dramática, e Carlos se retirara para o terraço da mansão, onde a brisa fria parecia combinar com a tempestade em sua mente. Ele sabia que tomara a decisão certa, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. O vazio que sentia agora era diferente do vazio que o havia acompanhado durante meses. Este era um vazio de incerteza, uma ausência de direção. Enquanto Carlos estava perdido em seus pensamentos, Luciana também tentava processar o que tinha acontecido. Ela havia evitado qualquer interação direta com ele após o colapso do casamento, mas sabia que era inevitável. Agora, no silêncio de sua mente, lembrava-se da conversa no terraço e da sinceridade em suas palavras. Horas depois, quando a maior parte das luzes da mansão já estava apagada, Carlos tomou uma decisão. Ele precisava falar com Luciana novamente. Não podia deixá-la partir sem tentar esclarecer as coisas. Carlos encontrou Luciana no jardim lateral da mansão, um local tranquilo e afastado onde os convidados não haviam circulado. Ela estava sentada em um banco de pedra, olhando para o céu estrelado. Quando ouviu os passos de Carlos se aproximando, não pareceu surpresa. Não esperava que você viesse até aqui, disse ela, sem tirar os olhos das estrelas. Precisava encontrar você, respondeu Carlos, parando a poucos passos de distância. Posso sentar? Luciana fez um gesto breve, indicando o espaço vazio ao seu lado. Carlos se sentou, mas deixou uma distância respeitosa entre eles. Eu queria pedir desculpas, Luciana, começou ele a voz baixa, mas carregada de emoção. Não apenas por hoje, mas por tudo, por ter te deixado, por ter priorizado coisas que agora vejo que não tinham tanto valor. Luciana virou-se para ele, seus olhos avaliando sua expressão com cuidado. Carlos, não sei se um pedido de desculpas pode apagar tudo o que aconteceu. Eu sei, disse ele rapidamente. Não estou esperando que apague. Só quero que você saiba que eu reconheço meus erros. Luciana suspirou, olhando para o chão por um momento antes de falar. Você seguiu seu caminho, Carlos. Não posso te culpar por isso. Todo mundo tem o direito de buscar seus sonhos. Mas eu te deixei para trás no processo, interrompeu ele. E esse foi o maior erro da minha vida. Houve um momento de silêncio entre eles.
A sinceridade na voz de Carlos era evidente, mas Luciana não estava pronta para ceder tão facilmente. "Carlos, o que você quer de mim?" perguntou ela finalmente. Carlos encontrou seu olhar, sua voz tremendo levemente com a intensidade de suas palavras. "Quero uma chance de te reconquistar." Luciana piscou, surpresa pela honestidade crua dele. "E você acha que é tão simples assim?" "Não, eu sei que não é simples. Sei que vai levar tempo, que vou precisar mostrar para você que mudei, que não sou mais o homem que te deixou. Mas estou disposto a fazer isso." Luciana olhou para ele por um longo momento, como se estivesse tentando ler sua alma. Finalmente ela falou: "Carlos, eu não sou a mesma pessoa que você conheceu. Eu mudei, cresci, passei por coisas que me moldaram de formas que você talvez nem consiga imaginar." "Eu sei", disse ele com firmeza. "E é isso que me faz querer você ainda mais." Luciana desviou o olhar, sentindo o peso da confissão. Havia uma parte dela que queria acreditar nele, que ainda sentia algo por ele. Mas também havia outra parte que sabia o quanto havia sofrido quando ele a deixara, e essa parte a fazia hesitar. "Carlos, você precisa entender uma coisa", disse ela finalmente. "Eu não sou uma segunda opção. Se você está aqui porque percebeu que errou com Marina e está buscando algo para preencher o vazio, não sou eu quem vai fazer isso." Carlos balançou a cabeça vigorosamente. "Não é isso, Luciana. Você não é uma segunda opção. Você nunca foi." Ela o observou novamente, seus olhos avaliando a sinceridade em sua expressão. "Então prove isso." Carlos respirou fundo, sentindo a gravidade de suas palavras. "Eu vou provar, Luciana, de qualquer jeito que eu puder." Ela assentiu levemente, mas ainda havia uma distância emocional entre eles que ele sabia que levaria tempo para superar. Enquanto caminhava de volta para a mansão, Luciana sentia o coração pesado. A confissão de Carlos havia tocado algo dentro dela, mas também havia reaberto feridas que ela achava que estavam cicatrizadas. Ela pensou em todas as vezes que ele prometera mundos a ela no passado, apenas para deixar essas promessas desmoronarem quando ele escolheu seguir outro caminho. Ela queria acreditar que ele era sincero agora, mas também sabia que precisava proteger a si mesma. Luciana entrou no salão vazio e pegou seu casaco. A noite havia terminado para ela, mas algo lhe dizia que essa história estava longe de acabar. Carlos permaneceu no jardim por um longo tempo depois que Luciana saiu. Ele olhou para as estrelas, sentindo-se mais vulnerável do que nunca, mas também mais determinado. Ele sabia que reconquistar Luciana não seria fácil, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário. Pela primeira vez em anos, ele sentia que estava no caminho certo, mesmo que esse caminho fosse incerto e cheio de desafios. Carlos se levantou e caminhou lentamente de volta para a mansão, sabendo que o que vinha pela frente exigiria mais dele do que qualquer coisa que já havia enfrentado. Carlos acordou no dia seguinte com uma sensação diferente. O peso que ele vinha carregando por meses parecia ter diminuído, ainda que apenas um pouco. A decisão que tomara na noite anterior, por mais difícil e drástica que tivesse sido, agora lhe parecia inevitável. Ele havia destruído um ciclo de aparências e ilusões, mas ainda precisava descobrir o que construir no lugar disso. O primeiro passo era se afastar de tudo o que o desconectava de quem ele realmente era. Carlos cancelou reuniões com contatos que mantinha apenas por conveniência, rejeitou convites para eventos que só serviam para reforçar a imagem de um homem de sucesso que ele não se reconhecia mais. Esses gestos pareceram pequenos no início, mas a sensação de liberdade que traziam era imensa. Ele começou a passar mais tempo em seu antigo bairro, caminhando pelas ruas onde crescera. O lugar havia mudado, mas as memórias permaneciam. Carlos visitou a padaria onde sua mãe costumava comprar pão no início de cada manhã. O pequeno campo de futebol, onde passava tardes jogando com os amigos. E a praça, onde ele e Luciana
costumavam sonhar com o futuro. Em uma dessas caminhadas encontrou Dona Rosa, uma vizinha idosa que o conhecia desde criança. Ela estava sentada na varanda, descansando após cuidar do jardim. "Carlos Almeida!", exclamou ela ao vê-lo. "Achei que tinha esquecido de onde veio." Carlos sorriu, sentando-se ao lado dela. "Nunca esqueci, Dona Rosa. Só demorei para lembrar o quanto isso importa." Eles conversaram por horas, e Carlos percebeu como sentia falta dessas interações genuínas. A simplicidade de ouvir histórias, compartilhar memórias e se sentir conectado com pessoas reais era algo que ele negligenciara por tanto tempo. Mas reconectar-se com suas raízes era apenas parte da transformação. Ele sabia que, se queria provar a Luciana que estava mudando, precisava fazer mais, não para impressioná-la, mas para mostrar que suas palavras na noite anterior não eram vazias. Carlos começou a visitar a escola onde Luciana trabalhava. Ele não a encontrou de imediato, mas conversou com alguns professores e alunos. Descobriu que ela havia organizado um projeto para criar uma biblioteca comunitária, mas enfrentava dificuldades para arrecadar fundos. Sem pensar duas vezes, Carlos se ofereceu para ajudar. Ele reuniu antigos contatos, mas desta vez com uma abordagem diferente. Não queria favores, queria que essas pessoas investissem em algo que realmente importava. Apresentou o projeto de Luciana com paixão, destacando sua importância para a comunidade. Aos poucos, conseguiu o apoio necessário. Quando a notícia chegou a Luciana, ela ficou surpresa. Não sabia que Carlos estava envolvido no financiamento do projeto até receber uma ligação do diretor da escola, informando que os recursos haviam sido doados em nome de um grupo de empresários liderado por Carlos Almeida. Naquele mesmo dia, Carlos apareceu na escola. Ele sabia que ela já tinha ouvido sobre sua contribuição, mas não queria que aquilo fosse visto como um gesto de grandeza. "Eu não fiz isso para impressionar você, Luciana", disse ele, quando finalmente a encontrou no pátio da escola. "Fiz porque acredito no que você está fazendo." Luciana o observou por um momento, buscando sinais de intenção oculta em sua expressão, mas tudo o que encontrou foi sinceridade. "É um bom começo, Carlos", disse ela, com um pequeno sorriso. Ele sabia que não era uma aceitação total, mas era o suficiente para continuar tentando. Carlos também começou a trabalhar em mudanças mais profundas. Ele vendeu uma de suas propriedades luxuosas e investiu o dinheiro em projetos comunitários, incluindo um programa de bolsas de estudos para jovens de baixa renda que queriam ingressar na faculdade. Aos poucos, ele foi se reconectando com a essência de quem era antes de ser consumido pela busca por status. Durante esse processo, passou a frequentar mais eventos simples, como reuniões comunitárias e feiras locais, onde podia se envolver diretamente com as pessoas que antes apenas observava de longe. Luciana, enquanto isso, acompanhava de longe as mudanças de Carlos. Ela estava relutante em se aproximar demais, temendo que tudo aquilo fosse apenas temporário, mas não podia negar que estava impressionada. Certo dia, ele a convidou para um café. Não era um restaurante caro ou um lugar pretensioso, mas uma pequena cafeteria no centro da cidade, com mesas de madeira e o aroma acolhedor de grãos recém-moídos. "Quero agradecer por aceitar meu convite", disse ele assim que se sentaram. Luciana deu de ombros, tentando parecer casual. "Parece que você está mudando, Carlos, mas a questão é, essas mudanças são para você ou para mim?" Carlos balançou a cabeça sem hesitar. "São para mim, Luciana. Eu precisava disso, mesmo que você nunca tivesse voltado para a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, você foi quem me fez perceber o quanto eu estava perdido." Luciana segurou a xícara de café, olhando para ele por cima da borda. "E o que acontece se eu decidir que não quero fazer parte disso?" Carlos sorriu levemente. "Então eu continuo mudando, porque é o certo a fazer. Mas espero que você veja o suficiente para reconsiderar." Eles conversaram por horas, relembrando o passado e discutindo o presente.
Quando saíram da cafeteria, Luciana sentia que algo genuíno estava acontecendo, mas ainda havia uma barreira que ela não estava pronta para atravessar. Carlos, no entanto, estava disposto a esperar. Ele sabia que construir algo real exigiria tempo e paciência, mas pela primeira vez em anos sentia que estava no caminho certo. Um caminho que o conectava não apenas a Luciana, mas também ao homem que ele sempre quis ser. Luciana caminhava pelo parque onde costumava passear para clarear a mente. As árvores balançavam suavemente ao som do vento, e o som distante de crianças brincando trazia uma sensação de serenidade que contrastava com a turbulência de seus pensamentos. Nos últimos meses, sua vida fora sacudida por uma série de acontecimentos que a fizeram questionar suas escolhas, seus sentimentos e até mesmo o que queria para o futuro. Carlos havia demonstrado esforços genuínos para mudar, não apenas em palavras, mas em ações. Ele estava diferente do homem que a havia deixado para trás, mas Luciana sabia que isso não significava que todos os problemas estavam resolvidos. Ainda assim, cada gesto dele, desde o apoio à biblioteca comunitária até as conversas sinceras que eles haviam compartilhado, a faziam acreditar que talvez, apenas talvez, ele estivesse no caminho certo. Carlos apareceu no parque sem avisar. Ele sabia que Luciana costumava ir até lá, e depois de dias de reflexão, sentiu que era o momento certo para ter uma conversa definitiva. Quando a viu sentada em um banco próximo ao lago, sentiu o coração acelerar. Ele se aproximou lentamente e ela notou sua presença antes que ele dissesse qualquer coisa. "Carlos", disse ela sem surpresa, mas com uma curiosidade tranquila. "O que você está fazendo aqui?" "Precisava falar com você", respondeu ele com um tom que era ao mesmo tempo firme e vulnerável. "Mas mais do que isso, precisava ouvir você." Luciana inclinou levemente a cabeça intrigada. "O que você quer ouvir?" Carlos sentou-se ao lado dela, mantendo uma pequena distância, como se respeitasse um limite invisível. Ele olhou para o lago por um momento antes de falar. "Quero saber como você realmente se sente, não sobre o passado, mas sobre agora." Luciana respirou fundo, as palavras pesando em sua mente antes de serem ditas. "Eu sinto que você está tentando, Carlos. E isso significa muito para mim. Mas ainda estou com medo." Carlos a encarou, a sinceridade em seus olhos evidente. "Medo do quê?" "De que tudo isso seja passageiro, de que você esteja fazendo essas mudanças por impulso e que daqui a algum tempo perceba que isso não é o que você realmente quer." Carlos assentiu lentamente, entendendo sua hesitação. "Luciana, eu sei que nada do que eu disser agora vai apagar o que aconteceu antes. Mas posso te garantir uma coisa, essas mudanças não são temporárias. Não posso controlar o futuro, mas sei que nunca mais quero ser o homem que você conheceu naquela época." Luciana desviou o olhar, observando as ondulações no lago enquanto refletia sobre suas palavras. Ela queria acreditar nele, mas ainda havia um pequeno nó de dúvida que a segurava. "Você sabe que se decidirmos tentar de novo, não pode ser como antes", disse ela finalmente. "Não podemos nos perder em ilusões ou expectativas irreais." "Eu sei", respondeu ele com convicção. "E não quero que seja como antes. Quero que seja algo novo, algo baseado no que aprendemos e no que somos agora." Luciana o encarou por um momento, buscando qualquer sinal de incerteza em sua expressão. Mas tudo o que encontrou foi determinação. "Então, como você imagina isso?" perguntou ela, desafiando-o. Carlos sorriu levemente, aliviado por ela estar aberta a discutir a possibilidade. "Eu imagino algo construído aos poucos, com respeito e paciência. Quero que a gente seja parceiro em tudo, que possamos falar sobre nossos medos, nossos sonhos, sem medo de julgamento." Luciana sentiu seu coração suavizar diante da sinceridade de Carlos. Pela primeira vez em anos, ela viu um futuro com ele que parecia possível, não baseado em promessas vazias, mas em um esforço mútuo. "Eu quero isso também, Carlos.
admitiu ela, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Mas preciso que você saiba que, se vamos fazer isso, será uma jornada longa, e eu preciso ver consistência. Carlos assentiu, segurando suavemente a mão dela, como se pedisse permissão para entrar em sua vida novamente. Prometo que estarei aqui, não importa quanto tempo leve. Luciana sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. Pela primeira vez, ela sentiu que estava pronta para deixar o passado para trás e abrir espaço para algo novo. Enquanto eles continuavam conversando, discutindo como poderiam construir um relacionamento baseado em respeito e valores compartilhados, ambos sentiram uma leveza que não experimentavam há anos. Era como se, ao se reconectarem, tivessem finalmente encontrado o que faltava em suas vidas. O futuro ainda era incerto, mas eles estavam dispostos a enfrentá-lo juntos. Era uma manhã ensolarada, com o céu azul salpicado por poucas nuvens brancas, quando Carlos e Luciana chegaram ao antigo bairro onde cresceram. O ar parecia mais fresco ali, carregado com os sons de vozes conhecidas e risadas infantis que ecoavam das ruas estreitas. Para ambos, aquele lugar sempre seria mais do que um conjunto de casas. Era um mosaico de memórias que formava a base de quem eram. Carlos estacionou o carro em uma rua familiar, mas hesitou antes de sair. Ele olhou para Luciana, que estava ao seu lado, admirando a paisagem que não via há algum tempo. Ela parecia serena, mas ele sabia que aquele retorno era tão significativo para ela quanto para ele. "Pronta?" perguntou ele com um sorriso nervoso. Luciana olhou para ele, segurando seu olhar por um momento antes de sorrir de volta. "Estou, se você estiver." Eles desceram juntos e Carlos imediatamente sentiu o chão de asfalto sob seus pés, um contraste com as superfícies impecáveis das ruas que frequentava atualmente. Ali, nada era perfeito, mas havia algo de autêntico em cada detalhe. Começaram a caminhar lentamente, passando por lugares que evocavam memórias em ambos. "Lembra daquela padaria?" perguntou Luciana, apontando para uma pequena loja com paredes desbotadas. "Era lá que você sempre pedia pão de queijo depois da escola." Carlos riu, sacudindo a cabeça. "E você sempre me criticava porque eu gastava todo o dinheiro que tinha em refrigerante." Eles riram juntos, deixando as memórias preencherem o espaço entre eles. Passaram pela praça, onde costumavam passar horas sonhando com o futuro, pelo parquinho, onde ajudaram as crianças mais novas a brincar, e finalmente chegaram ao lugar que mais importava. O banco na praça, onde haviam compartilhado tantos momentos significativos. Carlos parou, olhando para o banco de madeira que ainda estava lá, embora desgastado pelo tempo. Ele passou a mão pelo encosto como se tocá-lo pudesse trazer de volta aqueles dias. "É estranho, não é?" disse ele, olhando para Luciana. "Estar aqui de novo depois de tudo." Luciana assentiu, sentando-se no banco. "Estranho, mas necessário. Acho que precisávamos voltar para onde tudo começou." Carlos sentou-se ao lado dela e por um momento ficaram em silêncio, absorvendo o peso do lugar e o que ele significava para ambos. "Sabe, Luciana", começou Carlos com a voz baixa, "voltar aqui me faz perceber como tudo mudou, mas também como algumas coisas nunca mudam." Luciana inclinou-se levemente curiosa. "Como assim?" "Quero dizer que, não importa o quanto eu tenha me distanciado desse lugar ou de mim mesmo, sempre senti que algo estava faltando. Algo que nem toda a riqueza ou sucesso do mundo poderia preencher." Luciana o observou atentamente, sua expressão suave, mas atenta. "E você acha que encontrou o que faltava?" Carlos virou-se para ela, segurando sua mão suavemente. "Acho que sim, porque o que faltava não era uma coisa, mas uma pessoa. Era você." Luciana sentiu o calor subir em seu rosto, mas não desviou o olhar. Havia algo na sinceridade de Carlos que ela não podia ignorar, algo que a fazia acreditar que ele estava sendo completamente honesto. "Carlos, você sabe que reconstruir algo leva tempo, não sabe?"
Perguntou ela, sua voz gentil, mas firme. Eu sei, respondeu ele com convicção. E estou disposto a fazer isso um dia de cada vez com você. Luciana apertou a mão dele, permitindo-se finalmente sorrir completamente. Então vamos tentar. Mas dessa vez fazemos isso juntos, sem ilusões, sem pressa. Carlos sorriu, sentindo uma onda de alívio e alegria que há muito tempo não experimentava. Juntos, repetiu ele. Eles continuaram caminhando pelo bairro, agora com um novo senso de propósito. Carlos parou em uma loja que havia reaberto recentemente e comprou 2 sorvetes, entregando um a Luciana com um sorriso de satisfação. Você sempre preferiu o de morango, disse ele, entregando o sabor exato que ela adorava. Luciana riu. Não sabia que você ainda lembrava disso. Eu lembro de tudo sobre você, disse ele, com um tom que era ao mesmo tempo leve e cheio de significado. Conforme a tarde avançava, eles conversaram mais sobre como seria o futuro que desejavam construir. Carlos sugeriu que usassem seu tempo e recursos para ajudar mais a comunidade onde cresceram, não como um gesto simbólico, mas como um compromisso real. Luciana, animada com a ideia, falou sobre expandir a biblioteca comunitária e criar programas que incentivassem os jovens do bairro a sonhar além das limitações que eles conheciam. Ambos sabiam que o caminho à frente não seria fácil. Haveria desafios, momentos de dúvida e muito trabalho a ser feito. Mas também sabiam que estavam dispostos a enfrentar tudo isso juntos, com honestidade e respeito mútuo. Quando finalmente deixaram o bairro, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Carlos olhou para Luciana enquanto caminhavam em direção ao carro, sentindo-se incrivelmente grato por ela estar ao seu lado. Obrigado por me dar essa chance, Luciana, disse ele, enquanto segurava a porta do carro para ela. Ela sorriu entrando no carro, mas antes de fechar a porta respondeu. Obrigado por provar que merecia, Carlos. Com isso, eles partiram juntos, prontos para construir um futuro que não seria perfeito, mas que seria deles, um futuro baseado no amor genuíno, na autenticidade e na determinação de serem verdadeiros consigo mesmos e um com o outro. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!